Chegou o dia do pai fazer visita para o filho e ele não vem, não avisa, não fala nada e aí você não sabe o que fazer. Ai meu Deus, se eu sair agora ele pode falar que eu tô incorrendo em alienação parental e se eu não sair eu vou perder o meu dia, o que que eu faço? Então, primeiro passo, o narcisista ele vai pintar e bordar, vai usar de todas as artimanhas, de todas as ferramentas que ele puder para poder ainda manter você como suprimento dele. Independente se você já está em outro relacionamento, se você já tem outra vida, ele não importa. Ele gosta de ter uma rede, quanto maior a rede dele para poder obter os suprimentos deles narcísicos, melhor ainda. Então, se, infelizmente, existem muitas mulheres que elas saem do relacionamento e não tem nada disso em juízo. Muitas mulheres ainda falam assim pra mim, mas doutora, a gente só juntou os trapinhos, nós não fizemos a união estável, reconhecida em cartório, nós não nos casamos. Não importa. Isso tudo pode ser sim levado à justiça, você pode procurar qualquer advogado, pode ser um advogado para ambas as partes, desde que ele seja imparcial para ambas as partes, porque se ele for totalmente parcial, isso daí pode ser questionado em juízo, pode ser até mesmo como objeto de anulação. Então, você procura um advogado bom, que pode até ser que tenha experiência nessa parte de conciliação. Eu trabalhei como conciliadora no Tribunal de Justiça de São Paulo por quase 7 anos, então eu tenho uma vasta experiência nessa parte. Então, o que nós podemos fazer? Você senta com o seu advogado e fala, olha, as visitas serão de finais de semana, intercalados ou não, vai pegar o filho na escola, ou vai pegar na casa da mãe, dia tal, vai devolver o horário tal. Tudo tem que estar muito determinado. Mas o que geralmente acontece, minhas queridas? Vocês não aguentam mais o relacionamento, vocês caem fora do relacionamento e acaba, como o narcisista acaba falando, como nós não temos nada feito em juízo, não tem casamento, não tem ata da união estável, não tem nada, então da mesma forma que nós começamos, você cai fora com os filhos, eu te pago o que eu puder, né? Aí ele vai falar, não, eu vou te pagar, não vai te faltar nada. Aí você cai naquela ilusão. Aí às vezes ele dá lá umas bolachinhas, compra ali uns salgadinhos, dá algumas migalhas aí pra você e você tem que se virar com os seus filhos. Às vezes é um filho, às vezes são 3, às vezes são 4. E a mãe depois fica se desdobrando, não sabendo o que fazer e às vezes fica pedindo para um vizinho cuidar para o outro. Aí a rede de apoio, o narcisista, ele nunca oferece e ele nunca banca a rede de apoio, que seria babá, alguma pessoa para poder ficar com seus filhos, para você ter a sua vida. Afinal de contas, você também é ser humano. Da mesma forma que ele quer ter a vida dele para sair com os amigos, tomar um chopp, ou sei lá o que for, você também tem o mesmo direito. Nós somos seres humanos, nós não somos apenas exclusivos para ficar cuidando de filhos, nós também temos a nossa vida e isso também tem que ser computado na fixação de alimentos. Então, geralmente o que acontece? O narcisista faz isso. Ele faz as visitas livres quando lhe convém e muitas das vezes ele fala pra você, olha, vou aparecer na sexta-feira e aí você fica esperando, aí você fica, olha, o papai vem te buscar, aí a criança fica toda lá fantasiando, criando expectativas para passar o final de semana com o pai, com a família, e aí às vezes quer comprar um presentinho pro irmão, quer fazer uma coisa, um agrado, e fica toda aquela expectativa, ai, papai vai chegar, e o abençoado não aparece. E aí já chegou o horário, não aparece, você já se comprometeu com seus amigos, ou você tem algum outro compromisso, e nada. Aí faz a pergunta, quanto tempo que eu tenho que esperar? Será que eu posso sair com meu filho? Será que eu posso cancelar? Claro que sim, você não é escrava dele. Geralmente a gente pede para você comunicar, no meio de comunicação que vocês estão acostumados a se comunicar, que não seja por telefone, pelo amor de Deus, porque aí você não tem como comprovar. Seja alguma coisa escrita que ele tenha como receber. Por exemplo, WhatsApp ou e-mail. Estou no local X, combinado, já são tanto tempo, já passou 30 minutos, estou indo embora. Ele pode alegar depois alienação parental? Claro que não. Você cumpriu com a sua parte, você estava no local determinado, na hora determinada, e ele passou 30 minutos. Lógico, vamos ver, por exemplo, ele teve um acidente de trânsito, pegou um engarrafamento, principalmente isso acontece muito em cidades grandes, em São Paulo, não deu para ver. Pô, mas existem meios de comunicação, nós não vivemos na época da caverna, ou nem existe mais sinal de fumaça, para isso existe, todo mundo tem smartphone,
Ele não pode entrar em contato com você e falar, olha, estou em tal lugar, aconteceu um acidente, eu não sei que horas que vou vir, mas você também não é obrigada a ficar esperando pelo cara de eterno, principalmente se você já tem outro compromisso. Então, aquele dia daquela visita tá cancelada, ele que vem outro dia. Você não é obrigada a cancelar os seus compromissos porque ele não foi uma pessoa zelosa o suficiente, principalmente se você vem de uma outra cidade, você vai visitar seu filho, sempre venha com uma folga. Como aqui, por exemplo, tem uma cidade vizinha, que ela, óbvio, né, tá em eleições, está reformando todos os caminhos. Então, um trecho que você faz em 5 minutos, tem gente que tá demorando 2 horas para chegar. Então, se você sabe que você vai ter que atravessar, vai demorar, venha com bastante antecedência. E a mãe não é obrigada a ficar esperando. Pode avisar, olha, estou num trecho assim, assim, assim. Tudo tem que ser o bom senso também. Você não vai ser ruim, né? E falar assim, deu meia hora, não me importa, tô caindo fora. Use o bom senso. Mas se naquele dia, por exemplo, você tem uma viagem marcada, você não pode esperar, você fala, olha, sinto muito, eu não posso esperar, o máximo que eu posso esperar é meia hora e eu tô indo embora. Ou de repente, se você pode deixar com a sua mãe, com uma pessoa sua de confiança, a criança que o pai realmente ele vai buscar naquele dia, você tem que confiar muito nessa pessoa que realmente vai fazer isso, né? Agora, caso contrário, o mais recomendado é pega a criança, cancela aquela visita e tchau. Ele pode alegar alienação parental de forma alguma, porque você avisou, e ele também tem o dever de te avisar. Não é assim, todas as vezes ele vai estar fazendo isso? Não pode, não pode. O prazo máximo, 30 minutos. Passou disso, ele já perdeu o direito da visita dele. Não pode usar isso daí contra você. E o narcisista, ele adora fazer isso. Ele vai estipular uma série de regras. Você, inclusive, pode cobrar multa. Então, não é apenas assim, ele atrasou, ele avisou, não veio. Ok, multa. Mas ele avisou. Mas todas as vezes acontece alguma coisa, aí é já de se estranhar. Então, pode aplicar multa. A multa não será aplicada, lógico, a gente não pode também ser tão ruim. Por exemplo, realmente aconteceu um imprevisto. Realmente a cidade aqui do lado tá fazendo obras e surgiu um imprevisto, ele não sabia que ia demorar tanto, avisou, e aí você vai exigir multa? Também não é assim. Então, o juiz também ele vai pautar tudo isso. E, por favor, procure um advogado, nunca deixe as coisas na boca. Pensão alimentícia, se hoje ele não pagar, tem muita mulher, mas depois ele me paga atrasado. Mas na justiça é diferente. Pelo menos se você tiver o acordo homologado em juízo, se ele não pagar, ele pode ser preso. E graças a Deus, essa parte na justiça funciona. Então, e não é apenas o dinheiro. Por exemplo, ele se comprometeu a pagar a escola do filho, a pagar o uniforme. Eu não vou pagar. Você se comprometeu, você tem que pagar. Se não pagar, vai preso, sob pena de prisão. Não é assim que funciona. Graças a Deus, a nossa sociedade está melhorando bastante, já está avançando bastante. Tem muita coisa ainda para avançar, principalmente nesse tema de narcisismo, que meus colegas, graças a Deus, estão me acompanhando, começando a entender um pouco mais, mas a grande maioria esmagadora não sabe o que é narcisista, não sabe quando que se apresenta um cliente narcisista e como defender a vítima. Então, a proteção tem que ser muito maior. Nós também não podemos dizer que todos os pais são narcisistas, claro que não, que nós também temos mães narcisistas e também existem casais que nenhum tem transtorno de personalidade, apenas gosta de ser idiota, cretino. Existe essa possibilidade? Existe. Mas não é só porque é cretino que é sinônimo de narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, ele vai muito além disso. Mas quando existe o divórcio, a separação, ele vai usar os seus filhos, ele vai usar de todas as ferramentas contra você e você tem que estar precavida para isso. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para nós podermos atingir mais pessoas e ajudando essas pessoas. Siga-me nas redes sociais em Adjudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.